certeza que vai dar certo. Seja bem-vindo ao nosso dia. A gente vai se encontrar sempre às quintas, de 7h30 às 8h15 para falar de Química 1 e de 8h30 às 9h15 para a gente conversar um pouquinho sobre Química 2. Esse intervalinho que você vai ter aí de 15, 10 minutinhos é para você dar uma respirada, trocar a folha do caderno aí para você não confundir. Óbvio que em alguns momentos a Química 1 vai encontrar a Química 2, tá? Mas é preciso que você tenha essa divisão aí de Química 1 com Química 2. Claro que na prova do Enem a gente tem lá 15 questões divididas em Química 1, Química 2, Química 3, Química 4, enfim. Mas aqui a gente vai dividir bonitinho, pra gente não se perder no cronograma, pra gente se organizar. Então é o tempo de tu beber uma água, fazer um xixi, beber um café, pra voltar pra gente conversar sobre Química 2, tá? Quem não me conhece, eu sou a Carol Azevedo, me apresentei no aulão, me apresentei na semana lá que sai o resultado do SISU. Então, eu espero que a gente tenha um ano leve, um ano de realização de sonhos, um ano de muito estudo e de muito treino, porque afinal de contas, vestibular é treino, beleza? A nossa primeira aula de hoje são os aspectos macroscópicos 1, que são as definições fundamentais desses aspectos macroscópicos, tá? O que a gente vai conversar hoje? Sobre o que é matéria, corpo e objeto, os estados físicos da matéria, as classificações da matéria e os fenômenos físicos, químicos, bioquímicos e tudo mais. Antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda o seguinte: essa primeira aula, quando a gente fala de aspectos macroscópicos, a gente está falando daquilo que a gente vê a olho nu. Aquelas classificações, aquelas divisões que a gente consegue entender, classificar a olho nu. Que eu não preciso de um macroscópio, que eu não preciso de uma lupa, que eu não preciso de aparatos ou aparelhos mais especializados. Eu consigo classificar ali tudo isso só vendo a olho nu, beleza? Então, quando a gente fala de aspectos macroscópicos, a primeira coisa que eu quero te explicar é o seguinte: o que a química estuda? A química estuda a matéria e as suas transformações. Isso é química. A ciência química vai estudar a matéria e as transformações dessa matéria. Tá, Carol, mas para eu saber o que é isso, o que é essa matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. O meu relógio é matéria, ele ocupa lugar no espaço e ele pesa algo, ele tem massa. A caneta, ela é matéria, ela pesa, ocupa lugar no espaço. Você é matéria, você pesa e você ocupa lugar no espaço. O ar que a gente respira também é matéria. Sabe por quê? Imagina que você está enchendo uma bola, um balão de aniversário. Você está enchendo. Tá enchendo, não tá? Se tá enchendo, tá ocupando espaço. E se você pega uma bola vazia e uma bola cheia de ar, por mais que a diferença de massa seja pequena, eu tenho uma diferença de massa. Então, esse ar ocupa lugar no espaço e pesa. Então, o ar atmosférico também é matéria, beleza? Então, a química vai estudar essas matérias e suas transformações. Só algumas classificações que você vê também em física, que é a diferença entre corpo e objeto. Por exemplo, se eu falo para você que eu tenho um pedaço de ferro, tá? Eu falo assim, ó, eu tenho 2 quilos de ferro. Eu tenho 2 quilos da matéria ferro. O ferro é a matéria. Eu tenho 2 quilos. Esses 2 quilos, eles não estão tendo utilidade nenhuma ainda. Então, eu tenho um corpo da matéria ferro, beleza? Aí eu pego esse ferro e faço um portãozinho. Eu continuo tendo a matéria ferro. Só que agora essa matéria tem uma utilidade para o homem. Virou o portão. Então essa matéria é o meu... Esse portão é o meu objeto. Então o corpo é uma porção limitada da matéria e objeto são corpos que apresentam utilidade para o homem. Uma questão do Enem
de 2009, se não me engano, era o seguinte: copo de vidro. O copo de vidro é um objeto da matéria vidro. Tudo bem? Deixei o copo cair. Ele estraçalhou todo no chão. Ele passou a ser corpos da matéria vidro. Ele deixou de ter utilidade para o homem, porque ele deixou de ser o copo. Ele passa a ser cacos de vidro. Tudo bem? E deixou de ter utilidade para o homem, mas não deixou de ser vidro. Então, entenderam a diferença? O corpo é uma porção limitada da matéria. O objeto é algo que vai ter utilidade para o homem a partir daquela matéria. Beleza até aqui? Beleza, você já viu isso no 9º ano, beijo? No 9º ano, no 1º ano, já revisou ano passado. E aí agora, a gente precisa entender que matéria é essa. Se eu pego isso aqui, eu estou dizendo para você que é uma garrafa de plástico, né? Então, eu tenho o objeto da matéria plástico. Mas que plástico é esse, Carol? O que é o plástico? O que é essa matéria? Né? O objeto é um corpo, o corpo é a matéria, mas que matéria é feita de quê? A matéria, que é o que dá origem aos nossos objetos, aos nossos corpos, ela é feita de uma coisa que a gente denomina de molécula, ou átomo, ou elemento químico. A gente vai entender essa diferença aí. Se eu pego a minha garrafa que era de plástico, coloco lá no microscópio e vou aproximando, eu vou chegar num momento que eu não consigo mais dividir. Eu não consigo mais aproximar. Eu cheguei na minha menor parte da matéria. Essa menor parte da matéria é denominada átomo. E esse átomo é um negócio tão pequenininho, a gente vai ver ele lá daqui a 3 aulas, que a gente não consegue ver a olho nu. Então, esse átomo é a menor parte da matéria. Se eu pego essa garrafa aqui de plástico, boto lá no meu microscópio e vou aproximando, eu vou chegar no meu átomo carbono, que é a minha menor parte da matéria. Beleza? Só que quando eu junto 2 ou mais átomos, eu formo uma molécula. Então, eu vou pro quadro escrever umas coisas para você e aí a gente já muda de assunto. Tem uma perguntinha ali que é do Cauê, que ele fala o seguinte: existe algum objeto que não perde seu uso para o homem? Vamos lá. O objeto é a parte da matéria que tem utilidade para o homem. O corpo não. Mas, ó, não se prende a isso não. Não se prende a isso não, porque o Enem não vai te perguntar isso. O que você precisa entender é que a química, ela estuda a matéria e suas transformações. Essa matéria, vem para o quadro agora, essa matéria, ela é composta por átomo, que é a sua menor parte. Então, o átomo é a menor parte da matéria, tá? O átomo, a união de 2 ou mais átomos é uma molécula. União de 2 ou mais átomos forma uma molécula. Tudo bem? Aí, eu quero te dizer uma outra coisa. Existe uma denominação, Carol, você tá ficando muito tempo nisso aí. É claro, porque isso pra mim é a parte principal de quando você tá começando a estudar química. É você entender o que é um átomo, o que é uma molécula, o que é um elemento químico. O que é um elemento químico, Carol? Qual é a diferença dele para átomo? O elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Como assim, Carol? Ó, eu vou pegar água para ficar mais fácil de você entender. Água. Deixa eu botar meu Instagram aqui, ó. Né? Vai que tu quer conversar comigo lá, ver os videozinhos de química que tem lá. Azevedo, Caroline. Daqui a pouco eu apago e a gente esquece. Vamos lá. Água. A água, primeiro, um detalhe.
Todo elemento químico é representado por letra eita! E aqui que eu perdi? Maiúscula, tá certo? Maiúsculo. Tá, não tá, Renan? Maiúsculo? Tá. Acho que eu comi um aí. Não, tá certo. Maiúsculo. Então, por exemplo, quando eu olho pra cá, eu já sei que eu tenho dois elementos químicos. Eu tenho o elemento químico hidrogênio e tenho o elemento químico oxigênio. Sempre que eu tiver uma letra maiúscula, eu tenho um elemento químico. Aí eu vou te dar uma dica. Sempre que você pensar em elemento químico, você pensa como característica. É aquilo que eu tenho de diferente, tá? É aquilo que eu tenho de diferente. Então, eu tenho dois elementos químicos. E sabe quantos átomos eu tenho? 3. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 átomos do elemento hidrogênio e 1 átomo do elemento oxigênio. Eu tenho 2 átomos do elemento hidrogênio e 1 átomo do elemento oxigênio. Eu tenho um total de 3 átomos. Para facilitar a sua vida, o átomo para a gente vai ser representado pela quantidade. O elemento químico pela variedade. Como assim, Carol? Outro exemplo aqui. CaCO3. Vamos ver se você entendeu. Elemento químico é aquela característica. É aquela... Calma aí, que eu tava perdida onde é que eu tava. É aquela característica... Obrigada, desculpa. É a característica. O elemento químico é como se eu fosse classificar o átomo, sabe? Existe, por exemplo, o elemento químico oxigênio, né? Só que existem vários átomos do elemento oxigênio. Nesse caso aqui, ó, quantos elementos químicos eu tenho? Eu tenho 3. Lembra que é a letra maiúscula? Eu tenho o cálcio, eu tenho o carbono e tenho o oxigênio. Então, eu tenho 3 elementos químicos. Letra maiúscula representa pra gente o que é diferente. Então, eu tenho 3 elementos químicos. E quantos átomos, Carol? Átomo é quantidade. Quantos cálcios você tem? 1. O númerozinho aqui tá grudado na quantidade que ele tem. Então, vamos lá. 1 cálcio, 1 carbono, ó, 1 cálcio, 1 carbono e 3 oxigênios. Quantos elementos no total? 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Na verdade, quantos átomos no total? 5 átomos. O átomo é a quantidade que eu tenho naquela molécula. Molécula é a junção de 2 ou mais átomos. Se eu tenho 3 átomos aqui, eu tenho uma molécula. Se eu tenho 5 átomos aqui, eu tenho uma molécula. Tá? Pra gente entender uma outra coisa agora. Olha esse cara aqui. AlOH3. Hidróxido de alumínio. Vamos ver, tô te acompanhando ali. Vamos ver se você... Calma aí, não entendeu o quê? A diferença entre... Então, calma aí, gente, pra gente voltar lá. Qual é a diferença entre corpo e objeto? De novo. Peguei um copo de vidro. O copo não é um objeto? Não tem utilidade para o homem? Então, o copo é o objeto. Objeto é quando tem utilidade para o homem. Deixei cair o copo, ele quebrou. Ele agora são cacos de vidro. O caco de vidro tem utilidade para o homem? Não. Então, aquilo ali que não tem utilidade para o homem passa a ser um corpo. É um corpo da matéria vidro. O copo é um objeto da matéria vidro. Tem utilidade para o homem? Objeto. Não tem utilidade para o homem? Corpo. Tudo bem? É isso. Volta para cá. Olha para o hidróxido de alumínio. Quantos elementos químicos você tem? Você tem 3. Você tem o elemento alumínio, você tem o elemento oxigênio e você tem o elemento hidrogênio. Você tem 3 elementos químicos. Deixa eu ver se tu entendeu. Quantos átomos tu tem? Quantos átomos você tem no hidróxido de alumínio? Lembra que átomo é quantidade. Agora, como matemática, Viúg acabou de sair daqui.
Tudo que está dentro do parênteses e tem um número multiplicando, multiplica todo mundo. Então, eu tenho um alumínio mais 3 átomos de oxigênio mais 3 átomos de hidrogênio. Eu tenho 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Ali eu tenho 7 átomos. Entenderam a diferença entre átomo... Deixa eu tirar um print aí, deixa eu tirar um printão ali. Aí, vem cá. Sabemos identificar o que é átomo, molécula e elemento. Porque, por exemplo, alguém ali comentou que, olha aqui, como assim mesmo número atômico? O carbono, ele tem 6 prótons. A gente vai chegar a isso lá na frente. Só que existe carbono com 12 de massa. Mas existe outro carbono com 6 prótons também, diferente desse, com 14 de massa. Por que eu estou chamando os 2 de carbono? Porque os 2 apresentam o mesmo número atômico. Então, sempre que eu tiver átomos de mesmo número atômico, eu estou falando que eu tenho o mesmo elemento químico. Elemento químico é como se eu estivesse dando nome para aquilo ali, tá? E átomo, porque eles são diferentes. Aqui, eu não tenho 3 oxigênios, eu tenho 3, um O. Eu tenho 3 átomos diferentes. Tudo bem? Quantidade. Eu tenho 3 átomos. Beleza? Aí, vem aqui. Quando eu falo, presta atenção. Quando eu falo que eu tenho uma matéria, essa matéria, ela é constituída de átomos, moléculas e elementos químicos, né? E aí eu falo pra você assim, galera, eu tenho água no estado líquido, eu tenho água no estado sólido, gelo, e tenho água no estado vapor, quando ela evapora. Eu chamo isso de estados físicos da matéria, tá? São 3, sólido, líquido e gasoso. Quando eu falo de estados físicos da matéria, eu tenho que pensar na organização das moléculas. Lembra que eu falei que a união... Vou apagar, já tirou print? Que a união de 2 ou mais átomos formam uma molécula. A maioria das suas substâncias são formadas de moléculas, tá? Se não são formadas de moléculas, tem elemento químico só e ponto. Quando eu falo de estado físico da matéria, eu quero que você pense junto comigo no seguinte. Essas moléculas, elas se encostam umas nas outras. Elas se ajeitam, elas se agregam umas nas outras. E é essa organização molecular que diz pra gente se as substâncias são sólidas, líquidas ou gasosas. Pra gente, só pra finalizar aqui, eu tenho CaO. Vamos ver se você entendeu. Eu tenho uma molécula? Tenho. Por que eu tenho? Porque eu tenho 2 átomos. Eu tenho um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio. A união de 2 ou mais átomos forma uma molécula. Então, o óxido de cálcio é uma molécula. Carol, e se eu falo para você que eu tenho O2? Você também tem uma molécula. Por que você também tem uma molécula? Porque você também tem 2 átomos. Ué, Carol, mas é um O só. Tudo bem, você tem 2 átomos e um elemento químico. Porque você tem 2 átomos iguais juntos, mas são 2. Lembra que átomo é quantidade? Então, O2 são 2 átomos, um elemento químico. São 2 do oxigênio. E se eu escrevo para você só Pb? Pb é chumbo. Eu só tenho um elemento químico, um átomo, porque eu só tenho um Pb, e um elemento químico. É elemento químico.
Eu tenho um átomo e um elemento químico. Eu tenho uma molécula? Não. Eu tenho apenas um elemento químico. Aqui eu tenho uma molécula? Tenho, porque eu tenho 2 átomos, independente deles serem iguais. Aqui eu tenho uma molécula, aqui não. Aqui eu só classifico aquilo como um elemento químico. Só fiz isso pra gente fixar. E aí eu venho nos estados físicos da matéria. Pense que essas moléculas ou elementos ou átomos que compõem a matéria, eles vão se agregar. No estado sólido, essas moléculas, elas estão arrumadinhas assim. Eu vou fingir que é um cacho de uva, você finge também. Elas estão grudadinhas, uma nas outras. Para eu passar algo do estado sólido para o estado líquido, você vai me responder porque eu sei que tu sabe. O que eu preciso dar? Tirei o gelo da geladeira, do congelador, tá? É água no estado sólido. Eu preciso dar o que para aquele gelo para virar água líquida? Calor. Então, para eu passar do estado sólido para o estado líquido, eu preciso dar calor. E aí, dando calor, essas moléculas que estavam grudadinhas umas nas outras, agora se separam um pouquinho. Elas ainda continuam próximas, se encostando, mas elas estão um pouco mais separadas. Como é que eu passo do líquido para o estado gasoso, separando por completo as minhas moléculas? Também dando calor. Como é que você faz a água evaporar? Não é dando calor? Não é colocando ela lá no fogão? Então, dando calor. O processo aonde eu dou calor para a molécula, ou seja, a molécula está recebendo calor para se separar, a gente classifica como processo endotérmico. Nesse sentido, o processo é endotérmico. O que é endo? Absorvendo. As moléculas, elas estão absorvendo calor para mudar de estado físico. Carol, e se eu quisesse fazer ao contrário? E se eu quisesse sair do gás e ir para o líquido? Eu vou tirar calor. Eu vou resfriar para que as minhas moléculas se aproximem novamente. Como eu passo do líquido para o sólido, eu também tiro o calor, fazendo com que as minhas moléculas se aproximem novamente. Esse processo de retirada de calor, onde as minhas moléculas perdem calor, a gente chama de exotérmico. Exo de sair. Então, quando as moléculas ganham calor endotérmico, quando elas perdem, exotérmico. Alguns nomes importantes também. Quando existe a passagem do sólido para o líquido, eu chamo essa passagem de fusão. O momento da passagem do sólido para o líquido é denominada fusão. O momento da passagem do líquido para o gasoso é chamada de ebulição. São nomes importantes que você vai levar aí mais para frente, mas você tem isso no seu material, você já viu isso desde pequenininha, são só nomenclaturas. A volta é chamada de condensação, a volta é chamada de solidificação. Esses são os principais. E isso ali é o estado físico da matéria. Deixa eu só te falar uma coisa muito importante. Lá na frente você vai lembrar disso. Lá na frente você vai aprender uma coisa que se chama de forças intermoleculares ou ligações intermoleculares. As ligações intermoleculares ou as forças intermoleculares são as ligações que existem entre uma molécula e outra. Então, é como se as minhas moléculas elas estivessem grudadinhas ali no sólido. Aí eu comecei a dar calor.
Elas começam a se agitar. Elas começam a se agitar até que elas se separam um pouquinho. O que eu estou rompendo? Eu estou rompendo a força intermolecular. E aí eu tô assim, aí eu preciso dar mais calor ainda, mais calor ainda, mais calor ainda, até que elas se separam por completo. Eu tô rompendo por completo a minha ligação intermolecular. Aí deixa eu te contar uma parada. Se essa interação é muito forte, muito, eu vou precisar dar mais calor ou menos. Se as minhas moléculas elas estão grudadonas, eu vou precisar dar muito mais calor para romper do que as que possuem força intermolecular mais fraca. Então, quanto mais forte a força intermolecular, mais calor eu preciso dar para mudar de estado físico. Você vai lembrar disso daqui a algumas aulas, tá? E aí, ó, falei sobre o estado físico da matéria, coloquei tudo isso no quadro, e aí eu vou para uma parte muito importante da aula. Tira um print que eu vou apagar esse troço. Eu vou falar agora, beleza, entendemos o que é a matéria, entendemos o que é átomo, o que é molécula, elemento químico, entendemos que existem 3 estados físicos da matéria, entendemos as suas mudanças de estado físico, que tem a ver com calor, com o agrupamento das minhas moléculas. E agora eu entro no que eu chamo de classificação da matéria. A classificação da matéria, ela é muito importante, porque na aula da semana que vem, você vai aprender separação de misturas. Cara, é um dos assuntos que mais aparece no Enem. Mas para você entender a separação de misturas, você precisa saber o que é uma mistura. Então vem para cá. O que é classificação da matéria? Eu tenho 2 tipos, eu tenho 2 classificações da matéria. A primeira é o que é uma substância pura. Galera do Rio que vai fazer o ERJ, galera de São Paulo que vai fazer Unicamp, FUVEST, substância pura é um negócio que aparece, tá? Qual é a diferença entre uma substância pura e uma... Nossa, esse quadro eu desacostumei. Tá horrível, Renan, não ri, tá? Hoje. Depois eu vou me acostumar de novo. Eu vou até escrever como um X. Porque é o contrário mesmo. Eles são diferentes, né? Uma substância pura é um conjunto de moléculas iguais. Então, uma substância pura é um conjunto de moléculas iguais. Moléculas ou elementos químicos iguais. O que é uma mistura? Uma mistura é quando eu tenho 2 ou mais substâncias juntas. Como assim, Carol? Se eu pego um pote e coloco só O2, 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 várias moléculas do mesmo tipo. Eu tenho várias moléculas de oxigênio. O que eu tenho ali é só o oxigênio. O que eu tenho ali é uma substância pura. Eu só tenho oxigênio. E aí, esse oxigênio vai ter característica específica dele, ponto de fusão dele, ponto de ebulição dele, tudo dele, porque ele é uma substância pura. É a mesma coisa se eu pego um pote de óxido de cálcio. Vários óxidos de cálcio juntos. É a mesma molécula. É o mesmo tipo de molécula, apesar de ter milhares. É o mesmo tipo. Então, eu tenho substância pura. Eu tenho as características dela. É diferente da mistura. A mistura, por exemplo, eu posso ter num pote H2O mais C2H6O, famoso álcool.
famoso etanol. Aqui, ó, eu tenho uma mistura de água e álcool. Aqui eu tenho uma mistura. Por quê, Carol? Porque eu tenho duas substâncias diferentes. Eu tenho a água e tenho o álcool. Eu tenho duas substâncias diferentes. O que eu tenho aqui é uma mistura. Aí eu posso chegar também e dizer para você que eu tenho água e benzeno. Duas substâncias juntas. Água e benzeno. São duas substâncias formando uma mistura. Aí, tudo bem até aqui? Eu te pergunto, aqui nas substâncias puras, eu tenho características específicas. Eu consigo dizer a densidade dessa parada, porque é uma substância só. Aqui eu tenho características completamente diferentes. Eu estou misturando duas substâncias diferentes. As suas características, elas não vão ser idênticas, tá? Elas vão ser esquisitas. E a gente vai falar disso mais na frente. E aí eu quero fazer uma última classificação. Toda substância pura, ok? As duas são substâncias puras. Tem uma segunda classificação de substância pura. Se ela é substância pura simples ou se ela é substância pura composta. Qual é a diferença? O elemento que... A molécula aqui não é o O2, independente da quantidade de moléculas. A molécula aqui não é o O2. O O2 tem quantos elementos químicos só? Na molécula de O2? 1. Aí é como se eu tirasse daqui para a gente pensar sobre o O2. O O2 é uma molécula de um elemento químico só. Então, essa substância é uma substância pura simples. Só tem um elemento químico. Pego lá a minha outra substância pura e vou olhar o CaO, o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, essa substância pura é classificada como uma substância pura composta. Por que composta? Porque eu tenho dois elementos químicos, o Ca e o O. Então, quando que eu tenho uma substância pura composta? Quando eu tenho dois ou mais elementos químicos. Fechado? Dois ou mais elementos químicos. Carol, as duas são substâncias puras? As duas. A diferença é na quantidade de elemento químico que eu tenho na molécula que compõe aquela substância. Quando eu venho aqui, eu também tenho uma classificação. Se eu pego esse pote aqui, eu vou te mostrar de pertinho. É álcool 70, tá? Você tá vendo quantas coisas aqui? Quantas fases? Carol, o que é fase? Fase é aquilo que a gente vê. Quantas fases você tá vendo aqui? Uma só. Sempre que você estiver vendo uma única fase, você vai classificar essa mistura como uma mistura homogênea. Homo de igual. Então, todas as vezes que você estiver vendo uma única fase, você tem uma mistura homogênea. Aqui você está vendo uma única fase. Água e álcool formam uma única coisa. Mas, por exemplo, água e óleo. Água e óleo. Você não está vendo duas fases? A fase da água e a fase do óleo? Você não está vendo duas coisas? Isso é classificado, essa mistura é classificada como mistura heterogênea. Quando eu olho para cá, eu estou vendo a água e o benzeno. Por isso que eu fiz essa divisão. O benzeno e a água. Eu estou vendo duas fases. Quando eu vejo duas fases na mistura, eu tenho uma mistura heterogênea. A mistura homogênea é apenas uma fase. Lembrando, fase é aquilo que você vê. Mistura heterogênea, duas ou mais fases. Se eu estou vendo duas ou mais fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Fechado até aqui? Vai lá tirar um printão.
Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Mistura é o mesmo? Não, Sofia. A mistura não é o mesmo que substância pura composta. Substância pura é substância pura. Quando eu olho para cá, eu só tenho um tipo de molécula. Eu só tenho CaO, 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 CaO. É apenas um tipo de molécula, substância pura. Mistura é quando eu tenho 2 ou mais tipos de molécula. Aqui eu tenho água e álcool. Eu tenho 2 tipos de molécula, eu tenho uma mistura. Depois, a primeira coisa que você faz é identificar se é mistura ou substância pura. Como você faz isso? Você vai olhar e ver se você tem apenas um tipo de molécula, substância pura. Quando você tem mais de um tipo de molécula, mistura. E aí, depois que você faz isso, você vai olhar para a mistura. Por exemplo, aqui eu tenho 2 tipos de molécula. Essa mistura, eu estou vendo quantas fases? Eu estou vendo 2, mistura heterogênea. Parei aqui. Eu tenho um pote de substância pura. O2, 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 O2. É uma substância pura simples. Por quê? Porque o O2 tem apenas um elemento químico. Quer ver uma coisa? Vem para cá, vamos ver se você entendeu ou não. Vou dar mais 2 exemplos aqui. Eu tenho NaCl, KI, juntos. Aqui eu tenho N2, gás nitrogênio. Eu quero que a gente faça juntos. Primeira coisa, parei e olhei. O NaCl e o KI são 2 coisas diferentes. Se são 2 coisas diferentes juntas, eu tenho uma mistura. Ponto. Vou olhar para o outro pote. Eu tenho N2, 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 N2. Eu tenho vários N2, mas não são iguais. N2 não é igual a N2, que é igual a N2, que é igual a N2. Então, eu tenho aqui apenas um tipo de molécula. O que eu tenho ali é uma substância pura. Ponto. Com isso, você já resolveria qualquer questão. Mas aí eu quero subclassificar. Olhei para a mistura. Eu estou te dizendo que você está vendo uma única fase. Essa mistura é uma mistura homogênea. Substância pura. Vou tirar o N2 lá de dentro. Vou pegar a molécula. Eu só faço isso na substância pura. N2 só tem um elemento químico, você concorda? Então, é uma substância pura simples. Você classificou. É isso. Tira um printão ali. Foi? E aí eu viro pra você e falo assim. Cadê meu negocinho? Foi tudo que eu escrevi pra você. O que é uma mistura homogênea? Apenas uma fase. As propriedades são semelhantes. É por isso que eu tenho uma única fase, tá? É por isso que eu só vejo uma coisa. Porque eu tenho propriedades semelhantes. Por isso que eu consigo formar uma única fase. Quando eu tenho propriedades distintas, eu não formo uma única fase. Por isso eu vejo 2 ou mais fases. E aí eu quero te mostrar um gráfico bem rapidinho. Não precisa se preocupar com isso, isso não tem aparecido no Enem, mas apareceu em São Paulo, então eu só trouxe para tu dar uma olhada, tá? Isso aqui é um gráfico de aquecimento de uma substância pura. O que é aquecer? Pode sair do sólido e chegar lá no gasoso, que é o que eu vou te mostrar. Toda substância pura tem... Lembra que eu falei características características fixas, né? Toda substância pura vai ter a mudança de estado físico numa temperatura constante. Então, por exemplo, aqui eu tenho o gráfico de aquecimento do gelo, água pura. Peguei o gelo, sólido, comecei a dar calor para ele. Se eu só tenho água, como foi ali eu não escrevi, mas se eu tenho um pote só de água, só H2O, eu tenho uma substância pura. E é isso que eu estou te mostrando. Se eu tenho uma substância pura e vou aquecê-la,
Saí do sólido, aqueci. Vou passar para o estado líquido. Qual o nome disso mesmo? Fusão. A passagem do sólido para o líquido é o ponto de fusão. O ponto de fusão de uma substância pura é numa temperatura fixa. Por isso que isso aqui está retinho desse jeito. Então, todas as vezes que a gente for falar de mudança de estado físico de uma substância pura, a mudança de estado físico do sólido para o líquido é numa temperatura constante. Do líquido para o gasoso, também numa temperatura constante. O que eu quero que você saia daqui? Não precisa gravar esse gráfico. Quero só que você olhe para ele. Olhei. Eu vi que a minha mudança de estado físico é retinho, é constante. Esse gráfico eu já sei que é de uma substância pura. Diferente da mistura. A mudança de estado físico na mistura é variável. Não é numa temperatura fixa. Por que não, Carol? Porque eu tenho a união de duas ou mais substâncias, lembra? Mistura não é isso? A mistura não é a união de duas ou mais substâncias? Se eu tenho duas ou mais substâncias, eu não vou ter uma característica fixa. Cada substância tem a sua característica. Então, o seu gráfico vai ser variável. Não se preocupa com gráfico. Só consiga identificar. Olhei, minha mudança é constante, é retinha, o gráfico é de substância pura. Não é retinho, a mudança de estado físico é variável, mistura. Fechado? E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, existem dois fenômenos que pode aparecer como classificação nas suas provas. É o fenômeno físico e o fenômeno químico. O que é um fenômeno físico? É quando eu altero o estado físico de uma matéria. Se eu pego essa minha água aqui e coloco no congelador, ela vai congelar. Mas ela vai deixar de ser água? Não. Eu só mudei o estado físico dela. Ela saiu do líquido e foi para o sólido. Ela não deixou de ser água. Esse fenômeno é chamado de fenômeno físico. Mas eu tenho uma tesoura de ferro. Eu deixei ela aí, ó, parada um tempão. Ela enferrujou. O ferro que tinha lá deixou de ser ferro. Passou a ser uma nova substância. Todas as vezes que a gente tem a transformação de uma substância em outra, ocorrendo reação química, eu chamo de fenômeno químico. Por exemplo, se eu pego uma bolinha de papel e amasso ela, foi um fenômeno físico ou foi um fenômeno químico? O papel estava reto, ele foi amassado, ele continua sendo papel. Ele só mudou o estado dele, o estado físico. Mas, se eu mordo uma maçã, deixo ela aqui, vou fazer qualquer coisa da vida, quando eu volto ela está escura, ela escureceu. Na verdade, ela oxidou. A maçã que estava ali reagiu com o oxigênio do ar. Mudou. Mudou a matéria. Então, ali eu tenho um fenômeno químico. Então, na verdade, o fenômeno físico é mudança de estado físico. O fenômeno químico muda a matéria. Tem reação química. Fechado? Muita coisa, mas é uma aula muito importante. Vai lá tirar um print se você não tirou. E aí, eu te convido a ir lá agora, bebe um café, toma uma água, muda a página do caderno, porque a gente já entra em Química 2. Um beijo e até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.